Gente, eu estou gravando este áudio para trazer para vocês a notícia que o Destranca-Rua resolveu terminar de contar a história do Exu Capa Preta. Uma história que ele começou a nos passar no ano de 2015. Já faz tempo isso, já faz tempo. E em cada reunião que nós fazíamos para que ele nos passasse a história, na verdade não fazíamos reunião para que ele nos passasse a história. Durante reuniões ele parava e pedia para o pessoal sentar, que ele ia contar uma história. Começou a contar, então em algumas reuniões ele contava um pedaço, a gente custou a cair a ficha que a gente tinha que anotar. Deu uma confusão porque perdemos um pedaço da história, pedimos para ele recontar, ele recontou a história de novo, nós anotamos e começamos, mas em cada vez que ele nos contava a história, eram relatos de 3 horas. Ele nos contava em mínimos detalhes. E se eu fosse passar isso para o papel, que nem a primeira vez eu passei em textos que eu coloquei em blogs, que eu coloquei em páginas da internet, que hoje nem existem mais, agora esse tempo eu vi alguém que estava na Argentina, que estava com esses textos, republicando esses textos, e estava inclusive assinando. Não é o problema. Mas se eu fosse passar todos os detalhes que ele nos traz do mundo espiritual, eu teria que escrever um livro, gente. Ou então eu teria que fazer desta primeira parte que eu apresentei para vocês, que na verdade já são 2, na verdade esse áudio que tem aí de 54 minutos, o primeiro áudio, eu levaria umas 4 horas para contar isso, se eu fosse contar todos os detalhes que ele nos contou. São muitas coisas, mas o principal é que o que ele nos traz, que nos impressionou muito, foi, por exemplo, que antes do Silvério chegar ao mundo espiritual ali, você tem que escutar o primeiro áudio da história do Exu Capa Preta para poder saber do que eu estou falando. Quando o Silvério chega ao mundo espiritual, por exemplo, a cadeira na Assembleia de Exu Capa Preta não existia. E o maioral, naquela época, quem estava sentado na cadeira do maioral, porque isso também nós descobrimos que o título que o maioral não é uma divindade, é uma entidade, e que aquilo é um título que uma entidade senta naquela cadeira durante um tempo e depois ela sai dali e troca e vai outro Exu sentar ali e comandar aquela assembleia. Isso também nós não sabíamos. Mas quando o trono de Capa Preta é criado, ele é criado, quem está sentado na cadeira de maioral, segundo o relato do Destranca-Rua, era um Exu Caveira. Segundo o Destranca-Rua, todo Exu que senta no trono de maioral perde o nome de Exu, por exemplo. O Exu Caveira sentou lá, ele perdeu o título de Exu Caveira e passa a ser o Exu maioral. Então ele não responde mais como Exu Caveira e nunca mais voltará para ser Exu Caveira. Ele dali dá um salto para um outro plano, mas isso eu teria que... eu não tenho toda a informação suficiente para passar para vocês, mas como o Exu está contando a história ainda, vamos ver se ele vai nos orientar a respeito disso. Mas geralmente o Exu que está sentado ali cria mais um trono para marcar a história dele. Então, se existe hoje entidades que se apresentam como Capa Preta, nós devemos isto a um Exu Caveira. Esse era o Exu que era o maioral na época que o Silvério chega ao mundo espiritual. Segundo nos conta também, segundo os relatos do Destranca-Rua, um tempo depois, quando a história vai continuar, que eu vou continuar a contar a história, porque ele já tem nos passado, a gente já tem material para gravar, eu devo estar gravando. Eu achei que ia gravar até o final do ano,
avisei vocês no início deste ano, que está terminando, porque ele disse que ia nos contar mais um pedaço da história, porque segundo ele, isso nos mostra, os relatos dele, a história ainda está acontecendo, Eu não sei se a história vai chegar ao fim ou não, ele não chegou para nós ainda com o final da história. Mas nós temos já um bom material e muito interessante, principalmente sobre as mudanças que estão acontecendo no mundo espiritual, que segundo ele estão acontecendo porque como o mundo material está mudando, como os valores estão mudando, o mundo espiritual está se adaptando a isso para poder fazer com que as pessoas entendam qual é o caminho que elas devem seguir. Porque não adianta você querer colocar na cabeça de uma pessoa valores do século XIV ou do século XV, isso não faz mais sentido. Nós vivemos em um outro mundo. Para que as pessoas se apeguem aos bons valores, é necessário apresentar os valores de agora. Os bons valores, que sempre foram, que também foram bons valores no século XIV, mas porém no século XIV e no século XV, no século XVI e até mesmo durante o século XVIII, escravidão era algo que era permitido. Então, estas entidades não poderiam julgar os homens, condenando-as por ter escravos, porque eles não eram proibidos por isso. Você só pode considerar que a pessoa errou quando ela sabia que estava errado. Se a escravidão era permitida, o homem nenhum poderia ser julgado por ter um escravo. Era permitido, a igreja permitia, a Bíblia permitia, tudo mostrava que era permitido. Depois, quando se proíbe isso e que a igreja contesta e diz que realmente estava errado em apoiar a escravidão e que aquilo era em outras épocas, o mundo espiritual também teve que se adaptar a fazer julgamentos diferentes. E essa história do Exu Capa Preta tem uma virada absurda, uma coisa que nos espantou, porque ele manda de volta, ele não, mas o maioral manda de volta à vida material alguém que deveria ter sido castigado e que no tempo que o Silvério chegou, no tempo que o Silvério chega a este mundo, ao mundo dos Exus, aonde ele está lá dentro do cemitério, que ele tem que fazer a sua escolha, não havia essa possibilidade de voltar ao mundo material. Teria que passar um tempo grande lá. E nesse momento as coisas mudam e eles mandam de volta alguém para que esta pessoa pague aqui, em vida, os erros que cometeu numa outra vida. Tá? E é uma história muito interessante e que, segundo o Exu, esta pessoa que foi mandada de volta ainda está viva e vive no meio de nós ainda. Mas essa história eu venho contar para vocês num próximo trabalho. Meu abraço a todos vocês.